Quais foram ou quais são os últimos pensamentos dele ou dela sobre você, sobre a situação atual de vocês? Vamos aqui descobrir no vídeo de hoje. Meus amores, lembre-se que você está numa tiragem coletiva. Adapte para o seu tipo de vínculo, para a sua situação com esta pessoa. E se não servir, solte para o universo, afinal, é uma tiragem com múltiplas energias, múltiplas possibilidades. Pode acontecer sim de alguma coisa que eu falar não fizer sentido, não vai fazer sentido para você, então é imprescindível ter essa sabedoria e saber discernir quando é e quando não é. Bom, temos aqui 3 opções para vocês estarem escolhendo com calma. E caso queiram realizar feitiços ou consultas particulares, verifiquem na descrição do vídeo meu contato de WhatsApp Business. Nele tem os catálogos com valores e informações de tudo o que eu realizo. Beleza? Vamos lá então? Vamos aqui começar por quem escolheu a opção número 1. Opção 1, vamos lá. Quais foram os últimos pensamentos dele ou dela sobre quem escolheu, acerca de quem escolheu a opção número 1? Lembre-se que você está numa tiragem coletiva, solte para o universo aquilo que não fizer sentido para a sua realidade. E caso queira realizar feitiços ou consultas particulares, na descrição você verá o meu contato de WhatsApp Business e nele tem os catálogos com informações e valores de tudo que eu realizo. Vamos lá, opção 1. A gente começa aqui com uma energia positiva, uma energia favorável. Nesses pensamentos, essa pessoa está pensando o seguinte: quero me aproximar da fulana, quero viver momentos intensos, momentos apaixonantes, independente do que estiver acontecendo agora entre vocês. Aqui parece que essa pessoa está querendo, desenvolver ou avançar, tomar alguma espécie de atitude na sua direção. Então ela está pensando com desejo, pensando com paixão, pensando com afeto, com carinho. Aqui fala muito sobre pensar em avançar também, pensar em tomar uma decisão, tomar um avanço, um compromisso ou uma iniciativa para desenvolver um compromisso. Lógico, isso vai fazer mais sentido para quem não tem nada com essa pessoa. Para quem já tem, entenda que essa pessoa está pensando em avançar, em tomar novas atitudes, em ir para novas direções, mas independente do tipo de vínculo que vocês tenham, tá muito bacana esses pensamentos, porque fala sobre crescimento e desenvolvimento. Ela pensa em você como alguém que ele ou ela pode firmar ou avançar algo. Ela tem pensamentos empolgantes, entusiasmantes a seu respeito. Pensamentos apaixonados, entusiasmantes, intensos, leves, fluidos. Tá bem legal, gente, a primeira opção. Se a sua situação estiver tóxica, estiver nociva, aí você precisa dessa cautela, Parar e refletir se realmente é a opção correta para você. Bom, mas aqui o que está falando também? Aqui fala de pensamentos leves. Essa pessoa pensa em você como uma pessoa leve, como alguém tranquilo. Aqui fala de serenidade até ingenuidade. Então essa pessoa te vê como alguém que é ingênua, que é tranquila, mas não uma ingenuidade no sentido ruim. Uma ingenuidade no sentido de, nossa, aquela pessoa é besta. Não, mas uma ingenuidade no sentido de que essa pessoa tem um olhar tão leve, tão delicado perante a vida. Essa pessoa tão serena, tão assim, jovial, tão leve, tão zen. Então essa pessoa te vê com um olhar muito de admiração. Ela admira a sua admiração pelo mundo, pelas coisas. E repito, não é que você seja uma pessoa boba.
mas você é uma pessoa que vê beleza nas pequenas coisas, na simplicidade. Então, ele ou ela tem essa percepção muito legal de você. E, de alguma forma, esse seu jeito cativa bastante, é um jeito cativante. O seu jeito inocente, ele cativa fácil as pessoas. Só quem não gosta de gente assim, normalmente são pessoas meio, né? Às vezes ali estão no momento amargurado da vida. Olha, eu vejo que essa pessoa também te vê. Gente, tá muito legal a opção 1, tá? Então, se não for o seu caso, eu não tenho o que fazer, porque aqui tá realmente bacana. Essa pessoa pensa em você como alguém equilibrado, uma pessoa que busca evolução, que busca desenvolvimento, crescimento. Aqui fala que você é uma pessoa que cuida dos outros. Pode ser que algumas pessoas da primeira opção trabalhem com saúde, ou que de alguma forma vocês trabalhem cuidando, ou mesmo que vocês não trabalhem com pessoas ou com saúde, de alguma forma você traz esse olhar cuidadoso ou esse afeto para o seu trabalho. É como se você trouxesse esse cuidado, essa leveza. Mesmo que o seu trabalho, por exemplo, seja artístico ou seja criativo. Você traz essa energia. Muito legal. E justamente por isso, né, por a pessoa se sentir cativada por você, que ela tem essa vontade de firmar algo, né, de desenvolver algo com você, por mais que às vezes ela possa ficar meio confusa, ou de continuar desenvolvendo, para quem já tem um relacionamento ou para quem já tem um vínculo com essa pessoa. Olha, vejo aqui signos de Aquário, Peixes e Libra, inicialmente. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus, seu ou da pessoa. Aqui também tá falando, meus amores, de encerrar um distanciamento, encerrar um bloqueio ou um obstáculo. Então essa pessoa parece que está querendo ter um acerto de contas com você, ao menos ela está pensando isso. Então essa pessoa está pensando em ter um acerto de contas com você. Principalmente se tiver algum bloqueio, se vocês tiverem se bloqueado em rede social, ou se tiver tido assim, algum obstáculo, algum problema que esteja atravancando vocês de ficarem bem, de ficarem juntos, de terem leveza, porque aqui fala muito que tem alguma coisa que está paralisando ou que está estagnando e distanciando vocês. E essa pessoa está querendo, está desejando causar uma proximidade, ela quer remover, na verdade ela quer solucionar, ela não quer remover, ela quer solucionar o obstáculo, ou seja, ela quer achar uma solução. Ela quer buscar com você uma maneira de solucionar um problema. Isso é bom, sabe por quê? Porque isso indica que a pessoa está querendo se esforçar, querendo se dedicar. Existe uma grande diferença, vou dar um exemplo tosco aqui, mas existe uma grande diferença entre alguém, por exemplo, dizer fulana, você está precisando de ajuda? Vou te ajudar com isso. Você precisa pintar a parede da sua casa? Ah, bora lá. Aí a pessoa vai pintar. Ah, tá bom. E uma diferença para uma outra pessoa assim, toma aqui o dinheiro, paga um pintor. As duas formas de ajuda são válidas? São, né? Mas existe uma diferença, porque às vezes não é que você queira o dinheiro. Às vezes você quer o esforço, que a pessoa demonstre um esforço. Isso é um exemplo, tá, gente? Lógico que é melhor, né, no exemplo que eu dei, contratar alguém para fazer do que você fazer. Mas às vezes é sobre o ato, o gesto, né? De buscar partilhar alguma coisa. Veja aqui a energia de Leão e Sagitário também, seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus, seu da pessoa. Aqui fala muito de beleza, parece que a pessoa ela pensa em você como alguém realmente encantador, encantadora, mas que às vezes vocês têm uma dificuldade para compreender
o que o outro está querendo ou o que o outro está pensando. E talvez sirva bastante esse exemplo péssimo que eu dei, mas sirva. Porque às vezes você não quer o dinheiro, às vezes você quer a atitude da pessoa. E às vezes ela pensa que existe uma dificuldade para vocês se compreenderem nesse aspecto. Poxa, eu falo Y, a fulana entende X. Isso às vezes é uma falta, né, de uma comunicação um pouco clara do que cada um está querendo. Mas no geral eu vejo que são bons pensamentos, são boas energias, né? São pensamentos muito ligados a solucionar situações, a ofertar, a dar, né? E não só a receber. Então, essa pessoa tem esses pensamentos bastante claros em relação a você. Meus amores, vamos então aqui trazer a seguinte afirmação, opção 1. Opção 1. Eu aceito a minha gentileza. Vocês são pessoas muito gentis, mas às vezes parece que a opção não gosta do próprio jeito. Ou às vezes acha que isso é um defeito, né? Ok, meus amores, não esqueçam de deixar essa afirmação, não esqueçam de deixar o like como forma de retribuição ao trabalho desta egrégora de iluminação, de amor, de honestidade. Não esqueça de se inscrever, caso você ainda não seja inscrita ou inscrito aqui. E opção 2, vamos lá. Opção 2, vamos lá, vamos aqui desvendar os últimos pensamentos dele ou dela sobre a opção número 2. Serve para todos os tipos de vínculo, de relacionamento, mas é imprescindível adaptar para a sua realidade. E se não servir, solte para o universo, veja as demais opções ou demais vídeos aqui do canal. E caso queira realizar feitiços ou consultas particulares, na descrição do vídeo vocês verão o meu contato de WhatsApp Business e nele tem os catálogos com valores e informações de tudo que eu realizo. Vamos lá, gente, eu até me perdi quando eu vi as cartas, porque a gente começa com uma energia um pouco complicada, né? Essa pessoa, ela tá pensando agora que parece que existe alguma espécie de sabotagem ou de situação que atravanca a relação de vocês. Seja uma situação de autossabotagem ou realmente sabotagem externa. Às vezes um feitiço, uma magia que atrapalhou a relação. Mas não é pra vocês ficarem paranoicos. Ai, a ex do fulano que faz magia. Sempre vem, né, uma pessoa outra. Ai, a ex do fulano. Ai, a esposa do fulano. Aí você vai ver, não tem nada, né? É só ali o que a pessoa quer ouvir, né? Mas tem alguns casos aqui, um ou outro, que tem sim uma questão espiritual envolvida, não necessariamente feitiço ou magia, mas espiritualidades ruins, espíritos ruins que tentam atrapalhar a relação de vocês. E se não for isso, de qualquer jeito a gente vê uma vibração de autossabotagem, medo de traição, medo de enganos. Ai, fulano me enganou. Então, com certeza está me enganando de novo agora. Ou então, eu já fui enganada no passado, então agora eu também vou ser. Mas como a gente está analisando os últimos pensamentos dessa pessoa com relação a você, a situação de vocês, parece que existiu aqui algum mal entendido que gerou essa situação, independente do motivo. E agora ela tá assim meio, né, desesperançosa. Será que essa situação vai ser resolvida? Ou será que eu não tenho mais que ter esperanças? Eu diria que ela tá pensando em tomar as rédeas e ir na sua direção, em ir até você para buscar falar, interagir com você. Eu ainda não vejo de fato uma solução, tá? Pro que quer que vocês tenham, ainda não vejo ela pensando em uma solução. Eu vejo ela pensando em ir até você, independente das circunstâncias. Apesar de ter essa energia aqui de falta, assim, de segurança ou falta de lealdade. Aqui tem até fofoca, né? Parece que outras pessoas espalharam alguma mentira, alguma fofoca. Mas isso aqui deve fazer mais sentido para quem trabalha junto. Trabalha em algum ambiente corporativo, algum local profissional, enfim.
Que aí alguém falou alguma coisa, ou às vezes até família, né? Ai, a minha sogra não gosta de mim, aí eu falo uma coisa, ela interpreta outra. Às vezes é uma questão de família também. De criarem teorias e passar a informação errada. E aí causa um problema para vocês. Causa um problema para a relação. Legal, gente, mas é bacana aqui o desenrolar porque tá falando de uma renovação. Então, independente do que aconteceu, aqui tá falando que essa pessoa pensa em causar uma renovação com você. Ah, quer saber? Vamos deixar isso daí para trás? Vamos esquecer o que aconteceu? E vamos buscar uma renovação? Vamos ficar bem, vamos focar no que tem de bom entre a gente, na nossa paixão, no nosso amor, no nosso carinho, afeto. Claro, isso aqui para quem já tem ou já teve uma relação mais intensa, mais profunda. Para quem está em fases muito iniciais, entenda que ela está pensando assim: quer saber? Não quero saber do passado, não quero saber de derrota. Eu quero saber do futuro, e meu futuro é com a fulana, com fulano, com você. Meu futuro é um novo, que seria você, né? Para quem está em início de relação. Então, apesar de eu ter passado por perdas, por derrotas, eu não quero saber disso. Eu quero focar na fulana, focar no fulano, vou focar nas coisas boas, focar no que há para viver. Legal. Eu vejo aqui a energia de Aquário, Escorpião e Gêmeos. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Exatamente, gente, porque aqui tá falando muito sobre dominar algo. Dominar uma situação de instabilidade. Dominar uma situação de oscilação. Então, essa pessoa parece que ela tá querendo dominar algo que tá desequilibrado e que tá fora do controle. E, gente, eu não gosto de paranoia, um negócio de espiritualidade, e ai, fulana fez feitiço pra mim. Sabe, mas tem aqui alguns casos, sim. Tem aqui alguns casos de uma magia pra atrapalhar. Ou então, se não for isso, é espiritualidade ruim mesmo. Tentando atravancar. Porque é assim, gente, a gente vive num plano de baixíssima vibração, né, a Terra. Então, quando a gente começa a melhorar, a evoluir, a expandir a nossa mente, a nossa consciência, a espiritualidade ruim que vibra nesse plano, ela vai tentar te puxar para baixo. E até situações inusitadas na sua vida vão tentar te puxar para baixo, para você não evoluir. Porque quando você evolui, o plano se eleva um pouco mais. E você impacta a vida de outras pessoas também. Porque quando um melhora, os outros também melhoram juntos. E quando um cai, os outros também caem. Para quem gosta de espiritualidade, compreende o que eu estou falando. Eu vejo que essa pessoa, ela pensa assim, eu tenho que dominar essa situação. Eu tenho que dominar esse descontrole, dominar essas situações que eu acho que eu não tenho controle, mas eu tenho sim. Então essa pessoa está determinada, parece que ela está assim, tentando ficar determinada a controlar situações que estão atrapalhando. Às vezes, eu não vejo tanta energia de vício aqui, mas, por exemplo, comportamentos que são instáveis. Comportamentos ligados à derrota, à desistência, a querer abandonar uma coisa quando tem uma decepção. Porque que fala que essa pessoa, ou ela já fez isso com você, ou ela já fez isso no passado. Quando ela chegou num ponto que tinha uma decepção, uma quebra, ela abandonou. Ela desistiu, ao invés de insistir. Então ela está tentando controlar o próprio gênio, a própria mente, para não fazer isso de novo. Porque ela sabe que isso não é legal. Sabe que isso não é certo, não é justo. Sabe aquelas pessoas que fogem quando vem uma responsabilidade? Tem alguns casos aqui assim. Na opção 2. Mas eu já tenho um namoro, já tenho um casamento. Tá bom. Mas entenda que isso aqui fala de uma permanência, por exemplo. Digamos que vocês namoram, a pessoa fica com medo do futuro, do casamento. Será que é isso que eu quero mesmo? Aí vocês já são casados. A pessoa, às vezes, ela quer sair, né, do casamento, ela quer sair da relação. Quando surgem decepções, problemas, triângulo e quarteto, ela não tá feliz no casamento dela. Ou no namoro, que seja. Ela não tá feliz naquilo.
Então ela está tentando dominar para poder viver algo que de fato vai transbordar as emoções e os sentimentos dela. Viver algo com você que é o que transborda as emoções dela. Só que quando ela vê dificuldade, quando ela vê que ela pode perder alguma coisa, ela quer desistir. Quer viver a zona de conforto, que é fácil. Aquilo que ela já conhece, aquilo que é fácil, simplório. Assumir responsabilidades é difícil. Meus amores, eu vejo aqui signos, além dos mencionados, também tem Capricórnio, Câncer, Leão. Acho que eu não tinha falado Leão. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus, seu ou da pessoa. Meus amores, vamos então deixar aqui o seguinte nos comentários do vídeo. A seguinte afirmação. Opção 2. Eu sou guiada e protegida. Se você for homem, eu sou guiado e protegido. Ou como você se identificar. Ok? Não esqueça de deixar esta afirmação, não esqueça de deixar o like como forma de retribuição. E não esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrita ou inscrito aqui nesta egrégora de iluminação, amor e honestidade. Opção 3, vamos lá. Os últimos pensamentos dele ou dela sobre a opção número 3. Lembre-se que você está numa tiragem coletiva, é imprescindível ter discernimento, saber separar aquilo que serve para você e aquilo que não, tá bom? E caso você queira realizar feitiços ou consultas particulares, verifique a descrição do vídeo que você verá o meu contato de WhatsApp Business e lá tem os catálogos com valores e informações. Tá, gente, vamos lá. A gente começa com essa pessoa refletindo o seguinte. Estou preocupada com o futuro. Então a gente começa com uma energia muito ligada à preocupação e a medo do futuro. Futuro do quê, Rosa? De vocês, o futuro da relação de vocês. Como se ela tivesse um pouco receoso nesse momento. Será que a gente tem um futuro? Será que a gente consegue se organizar? Será que a gente consegue suprir as nossas necessidades, suprir as nossas faltas, ausências? É como se tivesse muito uma energia de ou você ou essa pessoa, ou os dois lados, terem alguma carência, alguma falta, alguma dificuldade emocional que ainda não foi resolvido, ainda não foi curado. Às vezes uma falta de pertencimento, né? De querer se encaixar. E é como se essa pessoa pensasse que isso atrapalha. Ou então uma carência literal mesmo, uma carência assim de será que eu gosto dessa pessoa mesmo? Será que a gente gosta um do outro ou isso é carência? Ah, Rosa, mas eu já tenho uma relação de muito tempo. Bom, então eu vejo que essa pessoa está preocupada que vocês não vão conseguir permanecer realizando as vontades e os desejos um do outro. Como se tivesse muito uma energia de preocupação com o futuro, preocupação com o amanhã. Ela estivesse tentando analisar para onde a relação de vocês vai. Ou essa pessoa é um pouco orgulhosa, ou essa pessoa é um pouquinho assim, ela racionaliza demais. E às vezes, quando alguma coisa não sai no molde que ela quer, no molde que ela deseja, é como se ela ficasse insatisfeita. É como se ela quisesse como se ela quisesse controlar, né? Literalmente, as situações. É como se às vezes ela quisesse ter tudo
nas rédeas e no controle, né, que essa pessoa determina, que essa pessoa estipula. E quando as coisas não seguem assim, ela se questiona, será que a gente tem futuro então? Será que a gente vai dar certo? Ou será que a gente está só se enganando, né, só se iludindo? E será que já chegou ao fim, portanto? Então, assim, eu vejo que essa pessoa da opção 3, ela não tá muito otimista, ela não tá muito positiva, não. Sendo bem sincera. Ela tá aqui preocupada, tá reflexiva. Ela tá tentando compreender se essa situação tem como ser modificada, se essa relação ela pode se desenvolver, se ela pode crescer, se ela pode melhorar, se ela pode, enfim, se a situação pode mudar. Se uma transformação, uma mudança pode ser feita. E se ela consegue trabalhar essas sensações dentro de si. É como se fosse muito uma coisa assim de... eu preciso compreender se eu consigo fazer as mudanças necessárias. Ou se eu tô só me iludindo. Então a gente começa, né, com uma energia assim mais... de autocrítica, de certa forma. Eu diria que essa pessoa está se fazendo, sim, uma autocrítica. Exatamente, né? Ela está refletindo o quão influenciável eu estou sendo por outras pessoas ou pelo meu passado. Legal, essa pessoa, se ela não for muito assim... Se você acha que ela não tem muita noção das coisas, talvez ela não tivesse mesmo. Talvez ela não fosse uma pessoa ali com muita noção. Mas parece que agora a ficha caiu, né? Ela tá parando assim pra raciocinar, tipo, caramba, olha onde a nossa relação tá e onde a nossa situação tá agora. Será que eu não tô dando muita margem para outras pessoas interferirem? Família, ex, qualquer coisa. Ou até assim para pensamentos, para ideias minhas? Será que eu não tô me deixando levar demais por crenças, problemas, traumas? Só na leitura de vocês, já é o terceiro helicóptero que está passando aqui. Ou seja, já dá pra ver, né, que tem muita interferência na situação. Aí eu tenho que ficar parando, né, a leitura, porque tá muito ensurdecedor, não consigo ouvir minha voz, né, quando passa helicóptero. Então, assim, existe aqui essa energia da pessoa tá refletindo. Inclusive, se ela tá numa zona de conforto, se ela não tá ali muito acostumada a tomar sempre as mesmas atitudes, sempre os mesmos comportamentos. Então, assim, gente, se vocês não criaram muitas ilusões, muitas expectativas, porque o que parece, assim, é que essa pessoa tá se fazendo uma autocrítica, sim, mas que ela também enxerga que vocês acabaram fantasiando ou criando projeções e criando idealizações, criando sonhos a respeito um do outro, a respeito uma da outra. Ou seja, parece que é um processo que essa pessoa acredita que foi dos dois lados, que foi das duas partes. Eu sei que eu errei, eu fulano, sei que eu errei, mas eu acho que a gente, como casal, também está cometendo esse erro de fantasiar ou idealizar, ou de ficar preso no passado, numa insatisfação, ao invés de tentar mudar o que está ao nosso alcance, de ceder, né, também. Parece que vocês ficam presos na cabeça dessa pessoa, tá bom? Na cabeça dela vocês ficam presos, às vezes, em impasses, vocês ficam em cima do muro, revisitando ou revivendo um problema, revisitando ou revivendo uma situação. É como se ficasse ali dando voltas, dando voltas. Parece isso, né? De reviver, de dar voltas em algo. Eu vejo que é uma pessoa que ela gosta, né, de você. Tem aqui essa energia de afeto. Só que, ao mesmo tempo, ela tá tentando ser bastante racional para tentar entender onde a situação de vocês pode ir. Até onde? Se vocês vão conseguir sair desse impasse ou não. Ou se vocês vão continuar revisitando e revivendo os ciclos. Revivendo alguma espécie de medo, de ausência, de vazio ou de carência, de impasse, de questões do passado.
tá? Parece uma continuação da opção 2, essa aqui. Medo de traição, medo de deslealdade. Quando eu falo de traição, não necessariamente é carnal, tá? Mas digamos assim, você descobriu algo sobre a pessoa através de outra pessoa. Ah, sua mãe me falou tal coisa, por que você não me contou isso? Né? E às vezes são pequenas traições. Ah, por que você me criticou pro fulano? Isso não é legal, isso é um ato de traição, é um ato de deslealdade. Isso fere a amizade e o compromisso de vocês. Então veja que tem aqui essa preocupação da pessoa se vocês vão conseguir abdicar disso. Se vocês vão conseguir se libertar disso que interrompe ou que atrapalha vocês e causa essa insatisfação, essa carência que a gente viu, esse vazio emocional. Beleza? Vejo aqui signos de Peixes, Câncer, Libra, Gêmeos, Escorpião, Áries. Seja no Sol, Ascendente, Vênus ou Lua. Opção 3, vamos lá, vamos aqui deixar o seguinte nos comentários. Opção 3. Eu me liberto de toda ilusão. Eu me liberto de toda ilusão. Beleza? Não esqueça de deixar esta afirmação. Não esqueça de deixar o like como forma de retribuição. Não esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrita ou inscrito aqui. E até uma próxima.